Boa noite, agora a gente vai dar continuidade às nossas atividades. A nossa segunda atividade é falando sobre o ponto e a reta. Nessa primeira questão, a questão selecionada foi a questão 7 da página 42. Ela pede para calcularmos a distância entre os dois pontos. Primeiro os dois pontos que ele pede para a gente calcular a distância é o ponto A, que, com as coordenadas 1 e 9, e o ponto B com as coordenadas 2 e 8. Então, a gente sabe o quê? Que a equação para achar a distância entre dois pontos é a seguinte: é a coordenada de x do segundo ponto menos a coordenada de x do primeiro ponto ao quadrado, mais a coordenada de y do segundo ponto menos a coordenada de y do primeiro ponto ao quadrado. Isso tudo entre a raiz, né? Então, quem é a coordenada de x do primeiro ponto é 1. Quem é a coordenada de x do segundo ponto é 2. Quem é a coordenada y do primeiro ponto é 9. Quem é a coordenada y do segundo ponto é 8. Então, sempre vai ser coordenada x do segundo menos o primeiro, coordenada y do segundo menos a do primeiro. Então, vamos lá, só substituir na equação. Então, a distância entre A e B é a raiz. Quem é a coordenada x do segundo? 2. Menos 1, que é a coordenada x do primeiro, ao quadrado, mais coordenada y do segundo ponto, que é 8, menos o 9, coordenada y do primeiro, ao quadrado. Então, qual vai ser a distância entre A e B? É a raiz de 2 menos 1 dá 1. 1 ao quadrado, 1, mais 8 menos 9, menos 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Então, a distância entre o ponto A e B vai ser igual a raiz de 1 mais 1, que é igual a raiz de 2. Então, a distância entre esses dois pontos aqui é raiz de 2. Os outros dois pontos que ele pede são os pontos C, com as coordenadas menos 3 e 5, e o ponto D com as coordenadas menos 3 e 12. Então, novamente, coordenada do segundo menos o primeiro, coordenada y do segundo menos a do primeiro. Novamente, agora não vai ser AB, vai ser CD. É a raiz de menos 3 menos 3, né? Porque menos já tem na equação, com menos 3, que é o termo de x, mais a coordenada y do segundo ponto, que é 12, menos a coordenada y do primeiro, que é 5. 12 menos 5, tudo isso ao quadrado. Vamos lá. Quem é a distância entre esses dois pontos? Raiz de menos 3, menos com menos dá mais, então menos 3 mais 3, 0. Corta esse número aqui. E 12 menos 5 dá 7, isso ao quadrado. Eu sei que 7 ao quadrado é 49, mas eu sei que eu posso cortar também esse quadrado com essa raiz, que no final das contas, se eu tirar a raiz de 49, vai ser 7. Então, a distância entre o ponto C e o ponto D é 7. O terceiro ponto, as terceiras coordenadas são os pontos P, com as coordenadas menos 5 e 4, e Q, com as coordenadas menos 2 e 7. Novamente, a distância de P para Q é a raiz do segundo menos o primeiro, coordenada de x do segundo menos 2, menos a do primeiro, menos com menos 5 vai dar mais 5 ao quadrado, mais as coordenadas de y do segundo, que é 7, menos coordenada de y do primeiro, que é 4 ao quadrado.
Distância entre P e Q vai ser a raiz menos 2 mais 5 vai dar 3 positivo. 3 ao quadrado dá 9. Mais 7 menos 3, ou menos 4 dá 3. 3 ao quadrado também é 9. Então, a distância entre P e Q, vai ser raiz de 18. Posso deixar assim? Posso, mas também eu posso simplificar. Se eu fizer aqui a decomposição, 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Eu sei que isso é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Se eu substituir aqui, 2 vezes 3 ao quadrado, esse 3 ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz, ele vem para fora, porque ele corta aqui o quadrado com a raiz. Então, fica a distância de 3 raiz de 2. Então, essa é a distância entre o ponto P e Q. Agora, a última, os outros dois pontos que ele pede a distância são os pontos M, ponto M, com as coordenadas 0 e 12, e o ponto N com as coordenadas 9 e 0. Novamente, a equação, a distância entre M e N vai ser igual a raiz 9 menos 0 ao quadrado mais 0 menos 12 ao quadrado. A distância entre M e N vai ser 9 ao quadrado, 9 menos 0, 9. 9 ao quadrado, 81. Mais 0 menos 12, menos 12. Menos 12 ao quadrado, 144. Então, a distância entre M e N vai ser igual a raiz de 225. Somando 144 mais 81 dá 225. E eu sei que essa raiz é uma raiz exata e vale 15. Então, 15 é a distância entre o ponto M e N.